Ela pediu a um homem para sair de sua própria piscina. O que acontece a seguir é incrível. Era uma tarde sufocante de verão e a piscina privada de uma grande vila com vista para o mar brilhava sob o sol escaldante. A imensa casa foi obra de um arquiteto renomado, uma mistura de luxo moderno e conforto. Foi aqui que Vanessa, uma mulher ambiciosa na casa dos 30 anos, convidou alguns amigos para passar momentos agradáveis. Ela tinha acabado de comemorar um sucesso profissional, uma promoção tão esperada, e queria marcar a ocasião com uma festa intimista. Entre seus convidados estava seu colega, o insuportável e pretensioso Paul, um homem de 40 e poucos anos, cuja atitude altiva e modos detestáveis eram bem conhecidos. Desde o encontro na empresa, Vanessa o achava insuportável. Sua arrogância se manifestava em todos os lugares, mesmo em situações triviais. Sua necessidade constante de exibir seu poder, status e influência deixava os outros desconfortáveis, mas ninguém ousava dizer nada a ele. Enquanto os convidados relaxavam na piscina, um acontecimento inesperado aconteceu. Paul, depois de tomar um drink e alguns petiscos, dirigiu-se para a água, sem se importar com quem estava por perto ou com o fato de nem ter sido convidado para mergulhar. Aproximou-se da piscina, entrou nela com muito entusiasmo, sem prestar atenção ao espaço reservado ou às outras pessoas que já estavam lá. Mas Vanessa, observando a cena da sua espreguiçadeira, não conseguia mais ficar calada. Ela se levantou, o rosto marcado pela irritação. Não era apenas uma questão de decoro, era o seu espaço, o seu momento, e Paul, mais uma vez, decidiu fazer disso um assunto que não lhe dizia respeito. Paul, você não pode simplesmente entrar assim, a piscina é minha, disse ela, em tom firme, mas comedido. Paul, com seu sorriso presunçoso, virou-se para ela. Ah, você está brincando? Existem regras para piscinas agora? Não vi uma placa dizendo que apenas uma pessoa poderia usá-las. Mas ei, se isso te incomoda, posso sair. Seu tom desdenhoso ecoou seu desprezo habitual. Vanessa sentiu um formigamento desagradável no estômago, uma tensão que aos poucos se espalhava, invadindo todo o seu corpo. O ar pareceu mais denso de repente, como se o espaço ao seu redor tivesse diminuído. Suas mãos se apertaram, agarrando os braços da cadeira em que ela estava sentada. O calor da humilhação cresceu dentro dela, mas não foi apenas o constrangimento de ser desafiada em público que a dominou. Não, era um sentimento muito mais sério, o de ter sido despossuída, privada de um espaço que acreditava ser seu. Ela sempre achou que seu status, embora ainda em construção, fosse suficiente para não sofrer tais indignidades. Naquela noite, a vila, a piscina, o luxo ao seu redor, tudo pertencia a ela, ou pelo menos ela se convenceu disso. Foi o seu momento, a sua vitória, a celebração que ela se deu depois de meses de trabalho duro e sacrifício. Mas tudo isso acabará de ser destruído por um homem que ela nunca respeitou e que, com uma simples frase, acabará de fazê-la entender que detinha muito mais do que um simples poder sobre ela. Ele era o dono de sua realidade. Ela se levantou abruptamente, os músculos tensos, a voz dura, mas controlada. Não, Paul, não estou brincando. Você precisa sair da piscina. Esta casa, esta piscina, é o meu espaço, e você não pertence a esse lugar se continuar assim. A assembleia congelou. Os murmúrios, risadas abafadas e sussurros que enchiam o ar momentos antes foram silenciados em uma fração de segundo. Todos os olhos se voltaram para eles. Alguns trocaram olhares nervosos, sem saber o que fazer, enquanto outros permaneceram em silêncio, observando a cena com curiosidade taciturna. Era como se todos esperassem o resultado desse confronto. Vanessa sabia que se perdesse esta batalha, isso marcaria uma viragem na sua vida profissional e pessoal. Paul não estava sendo apenas um colega arrogante, ele era um predador social, usando seu status para esmagar aqueles que cruzavam seu caminho, e ela iria mostrar a ele que ele não poderia tratá-la daquele jeito. O olhar de Paul endureceu. Seus lábios se curvaram em um sorriso frio e sarcástico, seus olhos não escondendo mais o brilho de desafio que estava se tornando mais claro. Ele sentou-se ligeiramente, com as mãos apoiadas na borda da piscina enquanto se afastava da água com uma lentidão calculada. Ele deliberadamente deixou o silêncio se arrastar, deleitando-se com o constrangimento que tomou conta da atmosfera. Sem aviso, ele se levantou da piscina, a água pingando de seu corpo esculpido e musculoso, e se enrolou em uma toalha com exagerada indiferença.
Seu ar cheio de presunção parecia dizer que ele esperava que todos se curvassem à sua presença. Então, num tom de voz sarcástico, ele disse: "Você não sabe com quem está falando, não é?" As palavras flutuaram no ar, afiadas como facas. Vanessa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se as implicações escondidas por trás dessa frase representassem uma ameaça muito maior do que ela imaginava. Ela não entendeu imediatamente o que ele quis dizer, mas uma intuição embotada lhe disse que algo acabará de mudar. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, mas ela tentou não deixar nada transparecer, permanecer calma e soberana. Paul, vendo sua confusão, decidiu levar o jogo ainda mais longe. "Acho que é hora de você entender uma coisa, Vanessa", disse ele com uma voz carregada de condescendência, seus olhos perfurando os da jovem. "Sou o novo proprietário desta vila e pretendo mantê-la." Suas palavras atingiram o ar como uma detonação, sacudindo Vanessa até as raízes de suas certezas. A realidade que ela construiu naquela noite desmoronou em um instante. Esta vila não era mais seu santuário. O luxo, a piscina, o cenário, tudo o que ela pensava estar sob seu controle acabará de ser tirado dela. Os convidados também permaneceram congelados, como se a sala tivesse acabado de ser transformada num campo de batalha onde as regras do jogo tivessem acabado de mudar completamente. Vanessa ficou pálida. Uma sensação de descrença, como um soco no estômago, passou por ela. Não há como você ser o dono." Ela gaguejou, sua voz tremendo de emoção. Ela estava procurando respostas, mas tudo estava confuso em sua cabeça. Paul, esse colega detestável, esse homem vaidoso que nunca deixava de se gabar de suas conquistas, era o dono da vila? Como isso poderia ser possível? Paul, sem sequer lhe dar tempo para digerir a verdade, permitiu-se sorrir, um sorriso que gotejava malícia e desprezo. "Ah, você não percebeu? Esta vila, a escritura, é tudo meu agora", disse ele com ar divertido, quase como se estivesse gostando de sua pequena façanha. "Mas não se preocupe, você pode ficar aqui, contanto que se lembre do seu lugar." Suas palavras, envenenadas pela arrogância e pelo desprezo, atingiram como um tapa. Vanessa sentiu o sangue gelar nas veias. Foi mais que uma afronta, mais que uma simples provocação. Foi uma tentativa deliberada de humilhá-la, de fazê-la compreender que ela era apenas uma pequena peça no tabuleiro de xadrez dele, e que seus sonhos, suas ambições, não eram melhores do que jogos de poder na piscina de um homem rico e tolo. Mas o que ele não sabia era que Vanessa não era do tipo que se deixava esmagar, principalmente por um homem como Paul, por mais arrogante e desonesto que ele fosse. Enquanto ele se deleitava com sua suposta vitória, pensando que havia assumido o controle da situação, Vanessa observou atentamente os rostos ao seu redor. Os convidados, que permaneceram em silêncio, congelaram de preocupação palpável. Mas havia mais. Olhando mais de perto, alguns deles não pareciam simples convidados. Os funcionários, disfarçados de convidados, lançavam olhares nervosos para Paulo, testemunhas da sua arrogância, mas também visivelmente prisioneiros da dinâmica imposta por este homem. Vanessa capturou esse detalhe com extrema precisão. Esses rostos, marcados pelo cansaço e pela angústia, eram de pessoas que já haviam visto o lado oculto de Paulo, que conheciam sua propensão para a humilhação e a manipulação. Porém, o que todos não sabiam é que ela estava muito mais preparada do que imaginavam. Vanessa não estava apenas aproveitando o evento social como uma simples anfitriã. Ela havia antecipado cada movimento de Paul, cada golpe baixo, e já havia tomado medidas para tirar vantagem da situação. Ela sentiu uma calma intensa invadi-la, como uma chama fria queimando lentamente dentro dela. "Estou feliz que você me informou, Paul", disse ela, suas palavras ficando mais pesadas, mas seu tom era implacável, como uma espada afiada pronta para cortar suas pretensões. "Porque estou em processo de verificação do contrato de aluguel." Ela parou por um momento, observando o efeito de suas palavras sobre ele, antes de continuar, sem perder a serenidade. "Esta vila não pertence a você. Na verdade, você nem assinou o contrato corretamente. É por isso que o banco já foi informado da situação." A aparência de Paul mudou instantaneamente. Foi o momento em que a fachada de confiança e arrogância que ele cuidadosamente construiu rachou. Seus olhos, que até então brilhavam com uma malevolência quase palpável, revelaram uma súbita inquietação. Sua expressão se fechou e ele tentou, em vão, esconder sua confusão.
Ele não entendia o que acabará de acontecer. Vanessa, com um golpe de mestre, acabava de inverter a dinâmica da noite. Ela não era mais quem ele pensava ser, dominada pela situação dela. Ela era quem tinha o poder agora. Seu sorriso, embora sutil, estava imbuído de uma frieza impiedosa, enquanto tentava desesperadamente recuperar o controle da conversa. O silêncio que se instalou na sala teve consequências graves. Todos os olhos estavam agora voltados para Paul, e a tensão no ar era quase palpável. Os convidados, que até então observavam a cena como espectadores anônimos, eram agora testemunhas de uma inesperada inversão da situação. Vanessa, com uma simples palavra, acabava de mostrar que não era uma presa fácil, que suas escolhas eram estratégicas e calculadas. A arrogância de Paulo foi atingida profundamente, exposta e humilhada. Mas isso foi apenas o começo. Os olhos dos funcionários disfarçados de convidados começaram a brilhar com uma nova compreensão. Eles foram finalmente testemunhas dos bastidores, o ponto fraco deste poder autoproclamado. Vanessa não era mais simplesmente uma vítima ou uma espectadora passiva de suas manipulações. Ela havia se tornado a força que Paul não planejara enfrentar. Mas o mais incrível ainda estava por vir e Vanessa sabia que o que aconteceria a seguir seria muito mais explosivo do que este momento de vitória imediata. O que ela ainda não havia revelado era que a vila era apenas um dos muitos bens de Paul sob investigação por fraude fiscal. Durante meses, ela montou discretamente uma rede de investigação e coletou evidências sem que Paul percebesse. Ela sabia que suas ações criminosas iam muito além do simples desvio financeiro. A fraude que ele orquestrou estendeu-se muito além desta vila e afetou uma rede de empresas de fachada e contas offshore. Os dias seguintes foram marcados por uma sucessão de acontecimentos inesperados. O silêncio da noite transformou-se numa tempestade mediática. Na manhã seguinte, foram contactados advogados especializados em fraude fiscal e direito imobiliário e a situação oficializou-se. Paul rapidamente se viu na mira das autoridades fiscais e dos investigadores financeiros. A ligação entre a vila, a fraude fiscal e o desvio que organizou foi revelada graças às informações que Vanessa recolheu secretamente. As evidências acumuladas foram fortes o suficiente para iniciar uma investigação séria e logo os escritórios do banco também foram envolvidos. A sequência de eventos foi rápida e implacável. Rumores começaram a circular nos meios empresariais e logo que era uma simples noite entre colegas tornou-se o principal tema de discussão nos meios profissionais e midiáticos. A reputação de Paul, este odiado e temido magnata do mercado imobiliário, foi destruída. Os jornalistas abordaram o assunto e as revelações sobre as suas práticas questionáveis chegaram às primeiras páginas de todos os jornais. Ele foi empurrado para uma espiral de mentiras e denúncias públicas, enquanto seus antigos aliados se afastavam dele um após o outro. Mas ainda mais, sua carreira entrou em colapso. Clientes de prestígio, parceiros de negócios, instituições financeiras, todos que contribuíram para sua ascensão se voltaram contra ele. O que tinha sido um império construído sobre a arrogância e a exploração dos outros desintegrou-se como um castelo de cartas. Vanessa, por sua vez, descobriu-se não apenas como a pessoa que encerrou seu reinado, mas também se tornou um símbolo de resistência, força e justiça em um mundo onde os poderosos às vezes pareciam acima da lei. A noite que começou com humilhação transformou-se assim numa viragem histórica na vida de Vanessa. Mais uma vez ela demonstrou que por trás da aparência de um simples hóspede havia uma força implacável pronta para destruir aqueles que se consideravam intocáveis. E Paulo, agora reduzido a um homem quebrantado, compreendeu tarde demais que a verdadeira vitória não reside em dominar os outros, mas na capacidade de manter a integridade e desafiar aqueles que procuram manipular o sistema para seu próprio ganho.